Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conversas que Curam, um espaço onde a gente fala sobre saúde mental, autoconhecimento e transformação de uma maneira leve, acolhedora. E hoje, no nosso episódio, nós vamos falar de um novo assunto muito interessante. Se você é pai, se você é mãe, se você é adolescente, e nos assiste, você vai gostar bastante da terapeuta que a gente chamou hoje. Nós vamos falar sobre educação parental. O que é educação parental? Por que isso é tão importante para os pais terem filhos saudáveis emocionalmente e como criar uma infância saudável para seus filhos? Hoje teremos o prazer de conhecer não só a história dessa terapeuta, mas como esse propósito da vida dela tem ajudado muitos pais, muitas mães e muitos adolescentes, Brasil afora. Seja muito bem-vindo, Elcimar Pereira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse podcast, mas eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui e poder trazer um pedacinho, um pouquinho da minha história e um pouquinho do meu trabalho como educadora parental. Obrigada, Pedro, pelo convite. Gratidão, eu que agradeço, Elcimar. Eu venho acompanhando o seu trabalho. Nós mesmos já lá no nosso Instagram já tem feito algumas lives. Quem acompanha a gente por lá já assistiu. Mas quem ainda não conhece a Elcimar, né? A Elcimar, que aqui se apresenta como terapeuta, também ela é humana. Mas quem é você como ser humano, como profissional, como a sua própria experiência como mãe influenciou não só como você venceu os desafios da maternidade, como também isso tem levado você a ser um suporte para outras mães, outros pais hoje. Antes de ser educadora parental, né, eu já era terapeuta emocional, mas antes de tudo isso, eu sou uma mulher. E eu sou uma mãe, eu sou uma mãe de adolescente, eu tenho uma filha de 16 anos e meu propósito, a minha missão de educação parental, a educação parental começa aí. Quando a minha filha começou a colocar os pezinhos na adolescência, eu era a mãe tradicional. A mãe que começava a ver a transformação da minha filha, a mudança no comportamento dela, e isso me assustava muito. E eu fui a mãe que chamava o adolescente de aborrecente. E só via nessa fase problemas. E queria que passasse logo. E logo lá no início, Pedro, eu já tive é, motivos suficientes para buscar ajuda, para buscar o autoconhecimento, para me conhecer melhor o que estava acontecendo com a minha filha. E foi aí que eu decidi me tornar uma educadora parental. Tudo vai se encaixando. A educação parental apareceu na minha vida no momento que eu, mãe, precisava de conhecimento, precisava de apoio e eu não tive dúvidas, né? Eu me lembro que eu perguntei, fiz duas perguntas para o meu inconsciente se eu deveria me tornar uma educadora parental e ele me trouxe exatamente aquilo que eu precisava como resposta clara. E primeiro começou a transformação na minha casa, na minha vida como mãe, depois transbordou para a vida da minha filha e hoje eu sou uma educadora parental em primeiro lugar por missão. É uma missão poder dar isso que eu recebi quando eu tanto precisava, que é essa orientação, essa clareza de que primeiro, a gente precisa olhar para nós, pais, como nós estamos, para depois a gente conseguir enxergar de fato o que está acontecendo com os nossos filhos. Maravilha, Elcimar, maravilha. Está muito claro por meio da sua história a gente perceber, né, que a educação parental busca muitas das vezes desmistificar tirar na verdade um mito de que quando um pai e uma mãe vê o filho precisando de terapia, de ajuda, de apoio emocional,
nem sempre o pai e a mãe pensam que eles também precisam de ajuda, ou que às vezes eles precisam de mais ajuda que a própria criança, que o próprio adolescente. E é muito bom ver a sua história, como ver que a sua transformação, a ajuda que um dia você precisou, hoje virou propósito e você ajuda outras mães, outros pais também. É incrível. Mas quem está aqui quer entender um pouco melhor. Que história é essa de educação parental? O que é isso, Simar? Explica um pouquinho melhor pra gente. Sim, conectando, Pedro, exatamente com a minha história, eu vou passar para vocês o que é a educação parental, de uma forma prática. Certo? Eu venho de uma família tradicional, pai, mãe, filhos. Eu sou a 10ª filha do casal. E eu eduquei minha filha muito parecido com o que eu fui educada. E dessa forma, os fatos que tinham interferido, que tinham deixado lacunas na minha vida, estavam deixando lacunas na vida da minha filha também. E eu não fazia isso porque eu queria. Eu fazia isso porque era a única forma que eu sabia fazer, inconscientemente. Onde que entra a educação parental? O meu trabalho de educadora parental, ele é individual para cada família, porque a gente vai conhecer a história desse pai, a história dessa mãe, como que esse pai e essa mãe, que foram criados em famílias distintas, se unem para criar uma terceira família. E o quanto que essa terceira família está sofrendo influência das duas famílias primárias, de pai e mãe, e o que nessa dinâmica familiar não está funcionando nessa terceira família. Então a gente vai basear em quê? Em respeito, em escuta, empatia, conexão. A gente vai aprender a ouvir os nossos filhos de uma forma que a gente não foi ouvido, a acolher de uma forma que a gente não foi acolhido, a amar de uma forma que a gente não foi amado. E muitas vezes, Pedro, o pai e a mãe, se eles buscarem fazer isso sozinhos, eles vão se encostar nas próprias dores deles. E quando eles verem, a infância e a adolescência dos filhos já passaram. Por isso, a necessidade, às vezes, de você ter uma intervenção de um educador parental para que você resolva essas questões o mais breve possível, para a harmonia desse lar voltar. Para esse filho que na adolescência está começando a se afastar de você, está ficando mais calado ou mais rebelde, os extremos, né? Ou eu me fecho ou eu me rebelo. E isso é só comportamento. Os pais vão passar a olhar para esse adolescente além do comportamento. O que esse comportamento quer me dizer? E às vezes a gente fazer isso sozinha é difícil, porque para mim foi difícil, sabe, Pedro? Para mim foi difícil. Se eu não tivesse uma comunidade de educadores parentais, se eu não estivesse tendo apoio terapêutico, eu não teria a relação que eu tenho hoje com a minha filha. Então, isso é essencial para a família que quer parar de sofrer. Com certeza. Com certeza. Eu acredito que, inclusive, ao observar isso aí, que o orgulho pode ser algo até que possa atrapalhar muitos pais. Por exemplo, como assim outra pessoa tem que me ensinar como eu vou criar os meus filhos? Como assim outra pessoa ela tem que me mostrar como eu crio os meus filhos? Né? Mas, na verdade, acho que todo mundo já, né, dessa geração atual, lembra daquele programinha Super Nanny, né? Que existia na televisão. Até hoje existe nos países afora. As pessoas lembram muito bem. Então as pessoas começam a ter agora, quem está assistindo a gente, até uma noção do que é a educação parental. Claro que a educação parental, de fato, não vai necessitar mostrar um show aquele show da família toda para as pessoas verem todas as fragilidades, todo mundo, aquilo ali é dentro do ambiente terapêutico, óbvio. Mas com certeza as pessoas lembram de como em alguns episódios muitos pais reconheciam, né, como as suas dores afetavam aquelas crianças. Como muitos dos erros daquelas crianças, muitas das falhas, muitas das coisas eram apenas repetições do que elas estavam aprendendo com os próprios pais. E por orgulho, os pais às vezes não enxergavam. Então eu acredito aqui que você que está vendo a gente, que está nos assistindo agora,
além de poder comentar aqui o que você está achando do episódio e dizer para gente sua pergunta ou falar o que você acha sobre o assunto, talvez você esteja percebendo agora, meu querido e minha querida, estou falando com você que está assistindo a gente, a importância de quebrar ciclos e como a educação parental é importante para isso. E aí eu pergunto até para você, Lucimar, como que os pais eles podem assim deixar o orgulho de lado e começar a identificar, pera, o que que eu estou repetindo? O que que eu estou fazendo igual? Meu filho é assim, mas onde ele aprendeu? Será que foi só na escola mesmo? Será que foi com os parentes? Será que não foi comigo? Como é que os pais podem começar a identificar isso? Sim, é uma das primeiras percepções dos pais é ele parar de focar no comportamento, somente no comportamento, e se fazer a pergunta: o que esse comportamento quer me dizer? Aonde esse comportamento mexe comigo, com as minhas próprias emoções? E o quanto que esse pai e essa mãe vão perceber que na infância desse adolescente, esse pai e essa mãe também estavam muito sobrecarregados, eles também não tinham inteligência emocional. O ambiente que esse adolescente ele viveu era um ambiente seguro. Muitas vezes, Pedro, pais ansiosos, eles vão, quando eles veem os pilares de uma educação respeitosa, de um apego seguro, eles vão perceber que eles não tiveram e que eles não proporcionaram os pilares da educação positiva, que eu, no caso, a minha atuação é em cima dos pilares da educação positiva, eles são o quê? É os 4 P's: proteção, proximidade, previsibilidade e play. Então, eu dei isso para o meu filho, eu dei proteção, ou muitas vezes foi eu mesma que agredi, né? Eu dei proximidade física e emocional, eu estive presente fisicamente e emocionalmente na vida do meu filho quando, na infância. Eu dei previsibilidade, eu era uma mãe, um pai, de manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro. No mesmo momento que eu estava dando um beijo no meu filho, falando que amo, eu estava gritando com ele e agredindo ele verbalmente. Né? O filho não sabe qual pai que ele encontra, como que ele vai precisar moldar esse ambiente para que esse pai não fique de novo nervoso com ele, não se afaste emocionalmente. E o play, a linguagem da criança é a brincadeira. Um adolescente que está se afastando dos pais, ele não teve momentos de play com os pais. Não foi divertido. Foi mais uma linguagem de cobrar. Eu me aproximo do meu filho para ensinar ou corrigir. Ou eu ensino ou eu corrijo. Então, logo nas primeiras sessões, esses pais vão perceber se esse ambiente estava assim ou não. E uma coisa que eu preciso, Pedro, conduzir esses pais é para não cair num lugar de culpa, de se culpar por tudo que foi dado. Não. A partir do momento que a gente toma consciência de que a gente estava agindo e que a nossa, a nossa forma de agir não era a forma correta, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, a partir de agora, fazer melhor. A culpa tira o nosso poder de transformação. Então, eu como terapeuta e educadora parental, eu preciso tomar esse cuidado com os pais, de acolhê-los. Você deu sim o seu melhor até hoje. Tudo que você fez para o seu filho até esse momento, até você ter esse conhecimento, foi o seu melhor. E a partir de agora que você sabe que você pode fazer diferente, que vocês podem se aproximar de verdade, sem uma educação com medo, agora a gente vai começar a fazer diferente. Aí dá tempo, sabe, Pedro? Dá tempo, porque a adolescência é a última chance de nós, pais, criarmos um vínculo forte com os nossos filhos e não ir para a vida deles no ombro, carregando os pais como culpa. Não. Os pais conseguirem que os seus filhos vão para a vida, mas com eles aqui, ó, no coração. Lindo isso, sabia, Lucimar? Gostei muito disso. Porque não é uma questão de. Esse acolhimento que você falou promove.
a, a autorresponsabilidade, né? Que é diferente de culpa. Transforma. É muito mais bonito de se ver, na verdade, de se fazer, de se sentir. Porque a culpa, ela é pesada. A culpa, ela trava, ela tira sua força. Inclusive, a culpa envergonha. E muitas das vezes é por causa dessa sensação de culpa que muito pai não admite, às vezes não admite o que faz de errado com os próprios amigos. A falha que comete com outras pessoas próximas. Quanto mais com os próprios filhos. Mas ao perceber esse acolhimento, de fato, para tirar esses pais dessa culpa e ajudá-los a admitirem, é interessante que até você que já foi filha, eu que já fui filho, a gente pode falar, o ponto aqui não é culpar os nossos pais, é olhar para o que foi, olhar para o que foi feito de bom, agradecer o que foi feito de melhor e olhar, não, olha, essa parte aqui eu não posso passar para frente, essa parte aqui não foi boa. Eu aceito gratidão pelo que eu tive de bom. Vamos levar o de bom. E o que não foi tão bom assim, vamos mudar. Vamos trabalhar isso. Mas aí que tá. Às vezes a pessoa ela até começa a perceber que algumas coisas não são 100% corretas que ela tá fazendo com o filho, com a filha. Mas aí, por quê? Às vezes tem provavelmente uma ferida, uma questão inconsciente que faz ela repetir aquilo ali sem perceber, né? E aí, Simar, eu te pergunto, como é que é o cuidado com esses pais? Qual é a importância dos pais cuidarem da sua saúde, da saúde emocional deles, permitirem que você, como educadora parental, faça isso? Como que esse cuidado é feito? Logo que os pais chegam para mim na educação parental, eles percebem que aquilo que eles estão querendo dar para os filhos, eles não têm. Eles não têm inteligência emocional, eles não têm autoconhecimento, eles não têm autorregulação. Eles não sabem lidar com as suas próprias emoções. E muitos deles acabam vindo fazer terapia comigo, porque eles percebem que eles vão mudar também. Não é o filho, eles chegam querendo mudar o filho. Mas depois eles percebem que a mudança do filho passa pela mudança do casal, da dinâmica familiar, da mudança desse ambiente. E aí eles começam a se olhar e é lindo. É lindo. A gente não muda uma adolescente, a gente transforma uma família. É de uma forma muito leve, sabe, Pedro? Porque eles tomam consciência. Gente, incrível. Incrível. Faz parte, acredito eu, não só da educação parental, mas como de todas as áreas terapêuticas que a gente tem falado até aqui nesse canal. Faz parte, não é, Elcimar? Nós percebermos que, pera, eu também já fui criança. O que que me incomodava na minha infância? O que que era um incômodo lícito? O que que era um incômodo que, de fato, meu pai e minha mãe tinham que intervir? Porque às vezes a criança ela quer enfiar o dedo na tomada, realmente, e ela vai ficar triste demais porque o pai e a mãe não tá deixando ela explorar aquele pedacinho do mundo ali. Mas ela vai entender de duas formas, de algum jeito que aquilo ali machuca ela, ou pelo pai ensinando, ou ela enfiando o dedo ali e tomando choque. Então, existem comportamentos que, de fato, a gente tem que diferenciar, né, Elcimar? O que que é algo que eu realmente tenho que impedir o meu filho de ser, e o que que é algo que ele talvez precise expressar, que ele talvez precise pôr pra fora, que faça parte da personalidade dele. Tem coisas que são óbvias, né, que põem em perigo a vida dele. Óbvio que você vai trabalhar isso na criança. É óbvio que você vai mexer isso na criança. Mas o que que é de fato necessário, o que que é de fato eu repetindo as minhas dores, né? O que de fato são as dores da infância, que eu talvez esteja repetindo. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que vai trazer a resposta para o que está aí na sua pergunta. Imagina, Pedro, que você passou a sua infância ouvindo assim: criança não fala, criança não opina. A sua opinião vai ser válida quando você crescer. Quando você se torna um adulto, você fala: aqui funciona do nosso jeito. A Aí casa eu é cresço e faço nossa, igual. a casa é nossa. Então, quando você crescer, você fala. Eu te falo, você não vai falar. Porque quem dá essa segurança que você pode se expressar é os cuidadores primários. Aí você cresce e você tem um filho, né? Você vai para a vida adulta, você se torna pai.
E o seu filho, ele tem um temperamento diferente do seu, né? Você aceitou, você se calou, você realmente não falou. Papai e mamãe não gostam que eu fale. Então, para agradar papai e mamãe, porque eu preciso dessa conexão, né? Essa conexão, esse amor é primordial para mim. Então, eu me calo. Papai pede para calar, eu calo. Mas seu filho não cala. Ele tem um temperamento quente. E você fala para ele não falar, e porque você não pôde falar, o certo é o que o pai e a mãe ensinou, né? Respeito é o adulto fala, a criança escuta. O adulto fala, o adolescente escuta. Na adolescência não é assim. Aí quando seu filho fala, você pensa que ele está te desrespeitando. E aí essa relação vai ficando cada dia mais distanciada e você vai começando a ter muitos problemas com seu filho. Mas na verdade ele só quer ter a oportunidade de se expressar. Quando o filho fala, não significa que ele está te desafiando. Ele está exercendo um direito que ele tem de expressão. E não significa que você precisa validar, você precisa fazer do jeito que ele quer. Mas você tem que dar o direito ele de falar. Ele pode falar. E você, adulto, vai ponderar junto com ele o que é melhor para ele, porque ele não sabe tudo, e nem você. Então, você, numa comunicação assertiva ali, você vai conseguir mostrar para o seu filho que você vai precisar colocar um limite para o bem dele. Que você já viveu aquela experiência, ou você já viu aquela experiência, e você vê que ali tem um risco para ele, você vai mostrar aquele risco para ele. Mas com muito respeito. Não pode haver uma fala agressiva. Não pode haver, Pedro, o maior sobre o menor. Não existe maior e menor. Existe uma hierarquia natural. Muitas vezes, Pedro, nós pais, a gente quer impor com o nosso tamanho, mas nós já somos grandes. Nós detemos do poder. E vai ser sempre assim. O pai e a mãe sempre são maiores que o filho, mas você não precisa falar. O seu filho sente que você é maior, mas ele não sente que você é maior quando você humilha ele. Ele sente que você é maior através do amor que você consegue levar para ele todos os dias, respeitando ele. O respeito que você tem pelo seu filho faz você mostrar o seu tamanho, a sua humanidade de pai. Você está ensinando ele todos os dias como se relacionar com você e com todos os pares, com todos os iguais. Incrivelmente. É lindo o que você falou. Eu acredito que se você que está assistindo a gente é pai, que seja pai, que seja mãe, com certeza ficou tocado com essa mensagem de Elcimar, com esse pensamento agora. E você poderia dizer aqui, Elcimar, para a gente poder olhar mais fundo para isso, para a gente finalizar o nosso encontro hoje. Que mensagem, que recado que você gostaria de dar para esse pai, para essa mãe que talvez esteja começando a perceber agora que pode deixar essa culpa de lado e ao mesmo tempo entender que está sim fazendo o melhor que pode, que está sim fazendo de tudo que pode para cuidar bem do filho, da sua filha, ou de todos os seus filhos, mas que agora talvez esteja conseguindo reconhecer que algumas coisas podem ser melhoradas, há espaço para melhora, e isso não anula tudo que ele está fazendo de bom. Porque às vezes o pai pensa, mas eu acordo cedo de manhã para trabalhar, eu mantenho essa casa arrumada o dia todo, eu compro tudo que ele precisa, arroz e feijão nunca falta na mesa, nada que eu faço tá bom? É o primeiro pensamento que vem, né? É justamente aquela raiva, a vergonha causada pela culpa. A culpa que esse pai e essa mãe precisa deixar de lado, que você falou. E que mensagem você daria, você traria agora, Elcimar, para esse pai, para essa mãe? Sim, a mensagem principal é: o seu filho não precisa de pais perfeitos. O seu filho precisa de pais inteiros. O nosso foco é nas relações, é construir um relacionamento com os nossos filhos. Um relacionamento baseado no respeito. Não é você respeita, o seu filho não respeita, ou o seu filho respeita e você não respeita. Não, é respeito mútuo. E nessa relação,
Não há mesmo espaço, Pedro, para perfeição. Por quê? Porque nós somos imperfeitos por natureza. Perfeito é feito até o fim. E a nossa família, ela vai ser construída, essa história vai ser construída até o fim. Nós vamos errar. Nós vamos falar aquilo que a gente não gostaria de ter falado. Qual que é a diferença? A gente vai perceber que nós ofendemos e a gente vai buscar reconhecer o nosso erro. A gente vai ser humilde para reconhecer que a gente falhou ali, que nós somos humanas, que nós somos humanos. E com isso a gente vai estar ensinando os nossos filhos, olha, quando você errar, você pode pedir desculpa, você pode recomeçar, você pode errar que eu estou aqui, você pode cair que eu vou te ajudar a levantar. Eu sei, filho, que você vai errar, mas eu sei que você está o tempo todo dando o seu melhor, porque eu confio em você. E quando você errar, eu vou estar do seu lado. E, Pedro, principalmente, tudo que os nossos filhos trouxerem, que de alguma forma mexer com a gente, e a gente perceber que aquele comportamento está nos desafiando, a primeira coisa a gente precisa perguntar: em qual parte de mim que esse comportamento está tocando? Porque tem alguma coisa dentro de você também que precisa ser transformada. Menos crítica, menos julgamento, mais respeito, mais empatia, mais acolhimento. Construir uma relação forte através do amor. Gratidão, Elcimar. Muito obrigado pela sua participação aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Elcimar. Volte mais vezes. Foi maravilhoso esse programa de hoje, esse episódio contigo. Pedro, eu agradeço essa oportunidade. Eu não quero mudar o mundo, mas eu estou mudando o mundo. Eu estou mudando o mundo vindo aqui falando com a sua audiência do podcast. Eu estou mudando o mundo quando eu converso todos os dias no Instagram com os meus seguidores. Eu não tenho milhares de seguidores, mas eu procuro todos os dias nutrir as pessoas que me seguem com informações de qualidade, informações que realmente trazem uma vida com mais esperança, com mais amor. E principalmente para mães de adolescentes. Eu tenho uma roda que acontece toda quarta-feira às 20 horas. É uma oportunidade que eu dou o meu trabalho de forma gratuita para trazer essa consciência para os pais. Quem quiser participar pode me enviar mensagem. Vai ser um prazer ter você, mãe, você, pai lá. Pai também pode, tá? A roda de mães, mas pais também pode. E com isso a gente vai divulgando a educação parental e a educação positiva, que eu acredito que nós somos apenas formiguinhas, mas a gente vai transformar o mundo. Com certeza. Elcimar, uma pergunta que eu fiquei até curioso aqui, só para finalizar. Eu estava esquecendo aqui, estamos finalizando o vídeo. O livro que você acabou de lançar, você gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre ele? Sim, sim. Educação positiva nas escolas, quando pais e escolas se unem para uma educação transformadora. A gente está levando os pilares da educação positiva para dentro das escolas para ajudar a acolher as crianças, os adolescentes e os professores que tanto precisam também do nosso olhar, que também estão carentes de conhecimento para melhorar essas relações. A escola que é o segundo lar dos nossos filhos, né? Então, a gente não pode deixar de contemplar também a escola. E eu quero voltar aqui, Pedro, para estar falando sobre esse livro e do capítulo que eu escrevi, que é o educador parental na escola. Qual o trabalho de um educador parental dentro da escola? Qual é a função dele ali para ajudar esse ambiente ser um ambiente mais acolhedor? Maravilha, maravilha, Elcimar. Muito obrigado, viu? A gente vai, como eu deixei o contato aqui, os contatos do Elcimar aqui para você entrar em contato com ela. Se você se interessou, quer conhecer mais o livro, fala com ela aqui. Ela vai estar aqui conosco mais vezes, com certeza. Você vai ter mais oportunidades. Mas se você quiser acelerar esse processo, fale diretamente com ela. Com certeza vai ser um prazer para ela te atender. E muito obrigado você que está aqui nos acompanhando em mais esse episódio aqui do podcast Conversas que Curam. E para você que nos acompanhou até aqui, também convido vocês a conhecer nosso diretório de terapeutas, onde tem um terapeuta que fala sobre cada assunto diferente, para você também poder
conhecer melhor como é que funciona esse mundo. Nos episódios anteriores também estamos falando sobre vários outros assuntos diferentes. Mas se esse assunto que foi o que mais te tocou, a gente recomenda muito que é o CIMAR, para você poder trabalhar essas questões e criar melhor seus filhos. Viu? Muito obrigado mais uma vez você, meu querido, minha querida, que nos acompanhou até aqui. Deixa seu gostei aqui embaixo, seu like, se inscreve no canal para nos acompanhar e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, a mais pais que precisam ouvir essa história, ouvir essa mensagem, viu? Obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo episódio do podcast Conversas que Curam. Gratidão, Pedro.